É o fim dos juros sobre capital próprio? Pois é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, está de olho no JCP e quer acabar com ele já para 2024. Os planos, claro, incluem um aumento de arrecadação do governo. A gente vai explicar aqui no Suno Notícias o que é que está acontecendo. E se você não me conhece, ainda é muito prazer, eu sou Gregory Prudenciano, editor aqui do Suno Notícias. Vamos lá? Vamos aos fatos? Gente, a gente tem que entender o que são os juros sobre capital próprio. E não é tão difícil assim. Na verdade, eles são uma forma de distribuição de proventos da empresa passar para os seus acionistas parte dos seus lucros. Existem duas formas principais de uma empresa fazer isso. Uma por meio dos próprios JCP, outra por meio dos dividendos. E a grande diferença entre os dois é basicamente de base tributária. Vamos aos dividendos, no primeiro caso. O dividendo é algo que a empresa paga aos seus acionistas, mas ela paga impostos sobre esses valores. Incidem sobre os dividendos tanto o imposto de renda à pessoa jurídica, numa alíquota de 25%, quanto a CSLL, a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e aí as alíquotas variam de 9% a 15%. Uma vez que a empresa paga os tributos sobre os dividendos e repassa esses valores para os acionistas não pagam mais impostos. O JCP, por sua vez, tem uma estrutura diferente. Ele não é considerado lucro, então ele é duplamente vantajoso para as empresas. Primeiro, porque elas não pagam nem IRPJ e nem CSLL sobre os valores distribuídos. E segundo, que como eles não são considerados lucro, como eu disse, eles acabam reduzindo a base sobre a qual incide tanto o IRPJ quanto a CSLL em relação aos lucros dessas empresas. No caso do JCP, no entanto, tem imposto, mas quem vai pagar são justamente os acionistas, numa alíquota fixa já retida na fonte de 15%. Outra diferença importante, o pagamento de dividendos é obrigatório. Já o pagamento do JCP não é obrigatório, mas é bastante difundido aqui no nosso mercado, tá? Especialmente entre os bancos. Então, se você tem grandes instituições financeiras na sua carteira, fica de olho, porque essas devem ser as empresas mais afetadas com o possível fim dos juros sobre capital próprio. Agora, um pouco mais de contexto. Por que o governo está mirando no JCP nessa altura do campeonato? Você deve se lembrar no noticiário do primeiro semestre desse ano de 2023 que o governo apresentou uma nova regra fiscal. É o tal do arcabouço fiscal, lembra? Que vai substituir o teto de gastos. O arcabouço fiscal, ele não inclui regras para reduzir os gastos do governo. Ele tem um mecanismo ali para limitar o crescimento destes gastos, mas não para reduzi-los. E por que isso é importante? Porque dentro do arcabouço fiscal existem algumas metas de resultado primário. Calma, eu sei que parece ficar difícil, mas também é simples. O resultado primário basicamente é a diferença entre o que o governo arrecada e o que o governo gasta. Quando o governo gasta mais do que arrecada, a gente tem um déficit. Quando o governo arrecada mais do que gasta, nós temos um superávit. Importante, nessa conta da diferença entre o que se arrecada e o que é gasto, não entram os gastos com o serviço da dívida do nosso país. Esse é um assunto para um outro vídeo. Entendeu? A questão é, o arcabouço fiscal estabelece metas de resultado primário para os 4 anos do governo Lula, com uma banda de variação de 0,25 ponto percentual. A meta para este ano de 2023 é de um déficit de 1% do PIB. A meta para o ano que vem é de empatar despesas e arrecadação. A meta para 2025 já passa a ser de um superávit de 0,5% do PIB do nosso país, e para 2026, último ano do governo, a meta é um superávit de 1%. O problema é que o mercado olhou para essas metas estabelecidas pelo governo, quando o desenho do arcabouço fiscal, e falou: está faltando grana na parte da arrecadação para entregar esses resultados prometidos. E essa é uma preocupação que já está bem clara no governo, fazer com que a arrecadação aumente. Apesar disso, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o governo não está aumentando impostos, mas sim refazendo a base tributária do nosso país. Ele acusa empresas, especialmente pessoas muito ricas, de não pagarem os devidos impostos e de serem beneficiadas por todo tipo de mecanismo que ajuda essas pessoas e instituições nessa sua tarefa, nessa sua tentativa de não pagar tantos impostos. E é neste contexto que também estão acontecendo as tentativas de reforma tributária no nosso país. A gente acabou de ver a reforma ser votada na Câmara, né, na parte que fala dos impostos sobre consumo, né, sobre serviços e sobre produtos. E agora a gente vai olhando para o próximo passo da reforma, que é que deve mudar a maneira como nós cobramos impostos sobre renda. O JCP está justamente neste contexto. O governo quer aumentar a arrecadação para fazer com que os resultados primários prometidos no arcabouço fiscal sejam cumpridos.
Deixa eu lembrar que o JCP é considerado uma espécie de jabuticaba brasileira, no sentido de que ele não existe em outros lugares do mundo. Ele foi criado lá em 1995 justamente para estimular a distribuição dos lucros dessas empresas. E agora o Haddad diz que essa é uma distorção que deve acabar. Apesar disso, outros lugares do mundo estão estudando formas de incorporar algo parecido com o JCP nas suas estruturas financeiras. A União Europeia é um desses lugares, inclusive. Você, qual que é a sua opinião sobre o possível fim do JCP? Deixa aqui nos comentários e, por favor, não se esqueça de compartilhar o nosso conteúdo, de sentar o dedo no like e de se inscrever no nosso canal e nas nossas redes sociais. Até a próxima!